Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje, no Evangelho, quero me sentar sobre a figura de Judas, pois é dele que trata o Evangelho de hoje, suas atitudes e sua relação com Jesus. Primeiro de tudo, vamos aqui analisar uma coisa muito simples. Judas era um dos 12, ou seja, uma das pessoas mais íntimas de Jesus. Imagine-se você que Judas foi escolhido pelo próprio Senhor. No Evangelho de São Mateus, ele diz que Jesus subiu ao monte, rezou, depois escolheu 12 homens entre a multidão para que fossem os seus discípulos, aqueles mais próximos dele, os 12. E Judas estava lá, no meio deles, era um dos 12. Judas não entrou no grupo por indicação de alguém. Não, foi o próprio Jesus quem o escolheu. O Senhor quis que Judas fizesse parte daquele grupo. Jesus depositava nele seu amor. Jesus o amava. Jesus tinha em Judas, sim, um plano, como tem sobre todos nós. E Judas tinha a sua liberdade, a possibilidade de responder aquilo que Jesus estava pedindo para ele. Mas Judas viu em Jesus uma possibilidade diferente, talvez, de tudo aquilo que ele já havia vivido e daquilo que ele conhecia. Jesus era muito diferente. Jesus era extraordinário. E claro, Judas tinha suas ambições pessoais. Isso se vai vendo ao longo do Evangelho. Ele cuidava da bolsa, que tinha um pouco de dinheiro para as necessidades do grupo, mas diz São João que ele roubava daquela bolsa. Ele, em outros momentos, reclama porque Maria derruba, ou melhor, unge os pés de Jesus com um perfume caríssimo, e ele fala que aquele dinheiro podia ter sido usado para os pobres, mas na verdade não é isso que ele preocupa, mas sim o quanto foi gasto naquilo. Judas vê em Jesus a possibilidade de uma vida diferente. Judas escutou as pregações do Senhor, viu os milagres que Jesus realizou. Ele não era nenhum ignorante. Não, ele não era nenhum ignorante. Pelo contrário, nós acreditamos que Judas era uma das pessoas mais inteligentes no grupo dos 12. Alguém culto, alguém que tinha um certo nível, até porque ele teve acesso aos sumos sacerdotes. Isso não era qualquer pessoa que tinha. Ele pôde ir até eles e negociar a venda de Jesus. Ele pôde falar com os sumos sacerdotes como seria aquilo, resolver a situação que para ele parecia interessante. Mas tudo isso valeu de quê? Às vezes já conheci pessoas inteligentíssimas, mas que não foram capazes de dar o passo da fé e do compromisso com Deus. A inteligência pode ser uma grande atitude, ou melhor, uma grande virtude para seguir a Deus, mas às vezes pode ser um grande empecilho, porque às vezes os inteligentes se tornam soberbos e não precisam de Deus, e às vezes traem a Deus. Ele viveu 3 anos com Jesus, 3 anos andando para lá e para cá com o Senhor. Muitas vezes, com certeza, teve momentos íntimos com Jesus, no sentido de escutar, perceber o que Jesus falava, sentar-se a sós com Ele e ter esses momentos de direção espiritual com o Senhor, de colocar diante de Jesus seus anseios, suas dificuldades, seus problemas. Claro que sim. E isso me preocupa, porque Judas passou 3 anos partilhando a vida com Jesus, partilhou a mesa com Jesus. Quantas situações vividas que nós não conhecemos em todos os relatos do Evangelho ou dos Evangelhos. Mas o que me preocupa é imaginar que podemos passar uma vida inteira ao lado de Jesus e não conhecê-lo. Podemos passar a vida inteira sentados num banco de uma igreja e as palavras de Jesus não penetrarem em nossos corações. Isso me assusta. Me assustam pessoas que comungam e em outro momento estão com
num centro espírita ou estão vivenciando outras realidades da sua vida. Me assustam as pessoas que se dizem católicas, mas não seguem o que o Papa diz, o que a Igreja nos ensina, o que o Catecismo nos mostra como verdade, como doutrina de vida. Me assusta quando Jesus fala e isso não entra no nosso coração. Foi o que aconteceu com Judas. Foi exatamente o que aconteceu com ele. Ele viveu com Jesus, mas ele não conheceu Jesus. Ele não permitiu que Jesus entrasse no seu coração. Foi dado a ele um tesouro e ele não aproveitou. Foi dada a ele uma graça. Quantos outros adorariam ter tido a possibilidade de serem discípulos de Jesus e não foram? Jesus escolheu ele. O problema de Judas foi o seguinte: Judas queria que Jesus mudasse, não que ele mudasse. Não era Judas que tinha que mudar. Ele queria que Jesus mudasse. E isso não vai acontecer. Não vai acontecer nunca. Nós queremos às vezes que Deus mude e se adapte aos nossos planos, e não é isso. Somos nós que temos que mudar. Somos nós que temos que abrir mão às vezes dos nossos planos mesquinhos. Quem tem que mudar somos nós. Afinal de contas, nós não rezamos, seja feita a vossa vontade? Judas vendeu o seu maior amigo. Talvez ele não tenha percebido que Jesus fosse o seu melhor amigo, mas ele vendeu, ele enganou, ele traiu o amor de Jesus. Eu imagino a dor de Jesus quando vê Judas chegando com os soldados para prendê-lo e ainda o beija na face para entregá-lo. Um amigo, disse Jesus um momento, já não vos chamo servos, mas amigos. Judas estava incluído entre esses amigos. Que nenhum de nós traia o plano de Deus, que nenhum de nós traia o amor de Jesus. Ele nos escolheu e espera algo de nós. Não seja nunca o traidor do Senhor. Ele te ama e espera uma resposta de amor. Não siga Jesus por interesses pessoais. Siga Jesus por Jesus mesmo. Ele merece isso de nós. Fidelidade a toda prova. Deus te abençoe e um bom dia para você.